Chega de moleza, vamos trabalhar? Estamos estudando como identificar uma seita. Qual é o objetivo da aula? É você olhar para qualquer religião, seja na televisão, seja no rádio, seja perto da sua casa, seja em qualquer lugar, e ter discernimento para falar, olha, aquela igreja tem compromisso com a palavra ou não, tá bom? Este é o objetivo. O Dr. Walter Martin, que foi o presidente do ICP, já de saudosa memória, ele que trouxe a nossa instituição para o Brasil, e ele desenvolveu uma técnica muito interessante, que quando eu vi a primeira vez eu gostei e comecei a utilizá-la nas igrejas. São mais de 1000 igrejas, já palestrei em mais de 1000 igrejas usando essa técnica para que a pessoa realmente olhou para o grupo, já vai ter discernimento se aquele grupo serve o Deus vivo ou se aquele grupo está fora da vontade de Deus. E esta técnica que ele desenvolveu é conhecer um grupo religioso por meio das 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações da matemática. Com estas 4 operações da matemática, você consegue, qualquer pessoa aprendendo isto consegue olhar para um grupo religioso e dizer se aquele grupo está em conformidade com a palavra de Deus. E todos conhecem a adição, né? Quem não sabe somar 2 mais 2, 4 mais 4, 4 mais 2. Quem não sabe subtrair, todo subtrai até com o dedo. Multiplicação, todo mundo multiplica. Divisão, estas são as 4 operações elementares da matemática. Então, com estas 4 operações, nós vamos analisar todas as religiões e nós vamos ter discernimento para saber, olha, essa religião está em conformidade com a palavra de Deus e aquela não. Aliás, é importante para você analisar até a sua. Faz um teste com a sua, onde você serve a Deus, o seu grupo, tá bom? Por meio das 4 operações da matemática. Primeira operação que nós vamos estudar, a adição. Olha aí, adição. As seitas adicionam algo à palavra de Deus. Seita adiciona algo à palavra de Deus. Olha que interessante. Para você ser um mórmon, não basta a Bíblia. Você precisa seguir o livro de Mórmon. E eles vão falar que o livro de Mórmon, ele não contém erros, mas a Bíblia contém. Olha que interessante. Acreditam mais no livro de Mórmon do que na Bíblia. Você sabia disso? Olha, para você ser um espírita kardecista, você vai ter que seguir o Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, onde ele defende a prática da necromancia. Que é necromancia? É conversar com quem já morreu. A Bíblia proíbe. A Bíblia ensina a ressurreição. O Evangelho, segundo Allan Kardec, vai ensinar reencarnação. Reencarnação, sair de um corpo, nascer numa criança. Sabia disso? E esta prática, esta doutrina também não existe na Bíblia. Por isso que a gente chama de heresia. A maçonaria tem também a Bíblia como um livro sagrado. Tem, mas ela também considera outros livros, em pé de igualdade com a Bíblia. Você sabia disso? Então, as seitas acrescentam algo à palavra de Deus. Quer ver um grupo, eu vou falar aqui com todo respeito, os adventistas. Eles têm a Bíblia como regra de fé, mas também acreditam, ensinam, isso faz parte do documento do adventismo, que os escritos da profetisa Ellen White têm o mesmo valor que a Bíblia, são inspirados também por Deus. Sabia disso? Olha esse grupo. Creem que sem o corpo governante, grupo formado por 9 homens nos Estados Unidos, a Bíblia jamais será entendida. Declaram: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Está vendo aí a literatura sentinela? Outra declaração: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Está vendo?
para a testemunha de Jeová, não adianta ficar lendo a Bíblia. Se você não aceitar os ensinamentos do corpo governante, esquece. Pode ler a Bíblia que não adianta nada. Agora, quem é o corpo governante? É um grupo de 9, pode variar 9, 10, 12 pessoas. Estas pessoas, elas estão nos Estados Unidos. O corpo governante fica nos Estados Unidos. E segundo as testemunhas, segundo esse ensinamento, eles recebem direto de Deus os ensinos, escrevem e distribuem para o mundo inteiro em forma de literatura, por meio da revista Sentinela, por exemplo. Então, o que esse grupo ensina? Olha, você pode ler a Bíblia inteira, pode ficar lendo a vida inteira, você nunca vai chegar à verdade se você não se alimentar dos nossos ensinos. Tá vendo? Eu não falei que as seitas colocam, adicionam algo à palavra de Deus? Agora, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 e verso 15. Olha o que diz o texto. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Tá vendo? A Bíblia fala uma coisa, a testemunha de Jeová fala outra. Tá vendo? Ela não falou no texto dela, que eu coloquei para vocês, que não adianta ler a Bíblia, não importa, que se não seguir o corpo governante, mas é isso que o texto fala? Não. Olha o que diz João 5:39, dito por Jesus. Olha o que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As testemunhas de Jeová está dizendo que não adianta. Se você não seguiu os ensinamentos do corpo governante, pode ler a Bíblia a vida inteira. Agora eu pergunto para você, ficamos com a Bíblia ou com o livro de Mórmon? Ficamos com a Bíblia ou com o Evangelho segundo escreveu Allan Kardec? Ficamos com a Bíblia ou com os escritos de Ellen Goodwhite, a profetisa dos adventistas? Ficamos com a Bíblia ou com os escritos das testemunhas de Jeová? Você decide. Agora, ficar com a Bíblia significa fazer o que Jesus falou, examinar, meditar, se alimentar dela. Eu já falei aqui, todo dia precisa do alimento. Você não precisa almoçar, tomar um cafezinho, almoçar, um cafezinho da tarde, uma ceia para dormir ou um jantar. Você precisa de energia, não precisa? Então, mesma coisa a nossa vida espiritual. O Dr. Walter Matt falou, ele deixou documentado para nós uma coisa muito interessante. Ele disse que nos Estados Unidos, para uma pessoa trabalhar na Casa da Moeda, fica 1 mês, 2, 3 meses só contando o dólar verdadeiro. E depois que essa pessoa já passou um bom tempo fazendo isso, eles soltam um dólar falso no meio. A pessoa tem tanta habilidade com o verdadeiro que quando pega o falso, vê na hora. Percebe na hora. Já viu em supermercado, quando você chega lá, aquela moça normalmente no caixa, você dá uma nota de 50, ela dá uma passada de unha, que ela sabe discernir se aquela nota é falsa ou não. Mesma coisa o cristão. O nosso dólar verdadeiro, na analogia, é a Bíblia. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou saber identificar se aquele grupo está falando a verdade ou não? Começa por aí. Está vendo por que o nosso projeto tem como objetivo primordial o ensino da palavra de Deus? Está vendo? Está vendo por quê? Eu estou aqui falando, olha, vamos estudar um pouquinho. Em 1 ano você aprende a nossa confissão de fé básica. Nós precisamos... Olha só o que acontece quando a pessoa deixa para lá os estudos das Escrituras. Olha só, profeta Osés capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Está vendo? A falta de conhecimento. É isso que está acontecendo. Você sabia disso? A igreja brasileira é uma bênção. Somos aí, segundo as estatísticas, mais de 40 milhões dizem ser evangélicos. Olha, pesquisa, não sou evangélico, mas quantos realmente estão comprometidos com a palavra de Deus? Todo dia se alimentam da palavra de Deus. Fica para você essa pergunta, tá bom? Estamos aprendendo a identificar uma seita por meio das 4 operações da matemática. A primeira nós já estudamos,
que é a adição. As seitas adicionam algo à palavra de Deus. Não se esqueça disso. Agora, precisa conhecer a palavra. Senão, como você vai ter discernimento para saber se estão adicionando ou não? Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Então, precisamos examinar, como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, vamos para a segunda operação da matemática? Segunda operação da matemática. Dá uma olhadinha aí na tela. Subtração. As seitas tiram algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que a maçonaria, ela elogia Jesus? Você sabia que a maçonaria considera Jesus como um grande mestre, porém não reconhece a divindade de Cristo? Para a maçonaria, Jesus não é Deus. Você sabia que os espíritas também reverenciam, respeitam Jesus? Porém, para os espíritas, Jesus é um iluminado, é apenas um iluminado. Ele não é Deus para o espiritismo. Você sabia que os muçulmanos também, eles gostam de Jesus? Eles respeitam Jesus, consideram Jesus como um grande profeta, porém menor que Maomé. Tá vendo? Você sabia que o mormonismo ensina que Jesus é irmão de Satanás? Jesus é o irmão obediente e Satanás é o irmão desobediente. Você sabia disso? Ocorre que as Sagradas Escrituras nos ensinam que Jesus é criador, Satanás é criatura. Olha que diferença, que abismo de um ensino para o outro. Você sabia que as testemunhas de Jeová, você sabia que elas adoravam Jesus, mas elas pararam de adorar Jesus porque elas não aceitam Jesus como Deus Todo-Poderoso? Elas ensinam que Jesus é um ser criado, tá vendo? As seitas subtraem algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu pegar um texto aqui da Seixonoe. Olha só o que esse texto diz. Nega a eficácia da obra redentora de Jesus e do seu sangue para a remissão do pecado, chegando a dizer que se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. E aí vem, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Tá vendo? Nega a morte expiatória de Jesus, nega que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Tá vendo? Subtrai algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre Jesus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que as testemunhas de Jeová fizeram? A liderança. Não a testemunha de Jeová que você conhece, que vai na sua casa. Eu estou falando na liderança, o corpo governante. Como não aceita Jesus como Deus, e esse verbo aqui é Jesus, no final fala era Deus, eles interpolaram, colocaram um entre colchetes, porque não tem no original. Então eles colocaram um, eles reconhecem que não tem no original, mas eles falam que era para melhorar o entendimento. E onde está Deus aí com letra maiúscula? Colocaram com letra minúscula. Ora, então para testemunhas de Jeová, existe um Deus todo-poderoso e um Deus com menos poder, que é Jesus. Olha a situação. Então acredita em dois deuses, um grandão, todo-poderoso e um menor. É isso? Então não são monoteístas, porque para ser monoteísta precisa crer só em um Deus. Está vendo a contradição? Então para adaptar a sua confissão de fé naquilo que eles ensinam, então adulteraram a Bíblia. Adulteraram a Bíblia. Veja que situação, porque não creem na doutrina da Santíssima Trindade. Aliás, tem uma informação muito importante. Não existe no mundo, olha que afirmação forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová lendo a Bíblia. Não existe, só lendo a Bíblia, não existe. Não tem, para ser testemunha de Jeová, só lendo os escritos deles, não tem.
Porém, existem no mundo milhares e milhares de pessoas que tiveram encontro com Cristo só lendo a Bíblia. Meu pai é uma delas. Vários familiares conheceram Jesus, conheceram a palavra, a salvação, só lendo a Bíblia, mas não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, porque você não encontra a religião delas na Bíblia. Tá vendo? Interessante, forte essa afirmação. Muito bem, vamos para mais um texto. Tem um texto importante aqui. A primeira carta de João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Diz assim o texto: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E esse texto está falando com todas as letras que Jesus Cristo é Deus. Olha que texto poderoso. Então você guarda esse texto. Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, verso 20. Guarda, decore esse texto, que esse texto ele fala que Jesus Cristo é Deus. Então, que doutrina é essa? É a doutrina que nós já aprendemos aqui da Santíssima Trindade. Nós, cristãos, nós cremos em um único Deus. Só existe um Deus. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Porém, aquele único nós já aprendemos que no hebraico tem único para unidade composta e único para unidade absoluta. Aquele único é para unidade composta, porque nós vamos encontrar no Novo Testamento textos que dizem de maneira explícita que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Por exemplo, Filipenses 2:11 fala que o Pai é Deus e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então o texto fala claramente que o Pai é Deus. Só que nós acabamos de ler primeira epístola que João escreveu, capítulo 5, verso 20, que fala que Jesus é Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 e 4, fala que o Espírito Santo é Deus. Ora, nós só cremos em um Deus, mas nós lemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, então nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que você adora na sua igreja? É assim que o seu pastor tem ensinado? Se você crê dessa forma, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você passou no segundo teste. O primeiro, aceita, acrescenta algo à palavra de Deus. E o segundo, subtrai algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a multiplicação. As seitas multiplicam a salvação de Deus por obras próprias. Tá vendo? Na seita, para você conseguir ser salvo, depende das obras. Você sabia disso? Você sabe por que os espíritas fazem boas obras? Você sabe dizer? Para conseguir, por meio do processo da reencarnação, e evoluindo, melhorando. Quando um espírita olha uma pessoa que nasceu com uma deficiência física, por exemplo, nasceu sem um braço, nasceu cego, ou nasceu surdo, na doutrina espírita, aquela pessoa está pagando karma. Aquela pessoa, numa outra vida, fez coisa errada, por isso que nasceu daquele jeito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Sabe responder por que a testemunha de Jeová faz visita de casa em casa? Você sabe dizer por quê? Porque para a testemunha de Jeová, se ela não fizer aquilo lá, ela não consegue um dia ser recriada por Jeová, segundo a doutrina delas, e viver no paraíso. Você sabia que ela não faz aquilo de maneira espontânea? Porque ela depende daquilo. Se ela não fizer aquilo, ela não vai ser recriada por Jeová, segundo os ensinos delas. Olha que situação, né? As seitas escravizam as pessoas, colocam obras como meio de salvação. Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a questão da salvação? Efésios 1:7. Olha só o que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Éfeso.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tá vendo? Então, a nossa redenção, a nossa salvação é de graça. Você sabia que é de graça? É de graça, ela já foi feita, o pagamento pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Jesus já pagou por meio do seu sangue. Quer ver mais um texto? Olha o que diz esse texto. Primeira carta de João, no capítulo 1, dos versos 7 e 9. Primeira carta de João. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está vendo o texto? Que profundo. Quem nos purifica de todo o pecado? Jesus Cristo, por meio da sua morte na cruz do Calvário. Por isso que eu já disse aqui, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma questão de fé, é uma revelação do Espírito Santo. Sabia disso? Isto que nós estamos lendo e aprendendo aqui, ela só acontece isto por meio do Espírito Santo. E a segunda coisa é abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender. Isso é fé, é revelação, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu seu sangue para nos salvar. Quando nós, pela fé, aceitamos essas duas condições, automaticamente, instantaneamente, nós somos salvos. Olha que coisa maravilhosa, de graça. Eu fiz um comentário com meus alunos, uma ilustração. Pensa assim, uma pessoa adquire o HIV, o vírus da AIDS. Ela só tem o vírus, mas ainda não manifestou a doença. Né? O vírus vai destruir a imunidade da pessoa. Não é isso que a AIDS faz? Que o vírus da AIDS faz? Muito bem. Mas a ciência, inclusive o Brasil, desenvolveu uma tecnologia, trabalhou nessa pesquisa, um coquetel de remédios que hoje até uma cápsula, tá muito melhorado isso aí. A pessoa toma aquele remédio todo dia e não morre mais de AIDS. Sabia disso? Se a pessoa tomar aquele remédio todo dia, vai viver uma vida normal como outras pessoas. Mas continua com o vírus. Tem que tomar o remédio até morrer, porque o vírus continua. O que tem isso a ver com o que eu estou ensinando? Mesma coisa é o pecado. O pecado está dentro da gente, o pecado não está lá, o pecado está aqui, está dentro de todas as pessoas, todas as pessoas. Só tem um que nasceu sem pecado, foi tentado e tudo e não pecou, Jesus Cristo. Então ele é perfeito, 100% homem e 100% Deus. Para cumprir o seu papel de Messias, ele viveu como homem, sofreu todas as limitações que nós sofremos, mas não pecou. Então nasceu sem pecado e não pecou. Por isso que ele é o segundo Adão. Se por um nós nos tornamos pecadores, por ele nós nos isentamos do pecado. Mas quando a gente aceita Jesus, quando nós reconhecemos, o pecado continua. O pecado continua dentro da gente. Então ele pagou o preço dos pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer. Porque se falar que não peca, é mentiroso. É o que diz o texto com todas as letras. Se falar que não peca, é mentiroso. Então veja que plano maravilhoso é o plano da salvação. A salvação é de graça, 100% de graça. Quando a pessoa recebe a salvação, ela nasce de novo. Agora o crente, quando ele é salvo, ele tem o seu compromisso com a obra. Ele sabe o quanto é importante ajudar na obra. Eu me lembro que uma vez o pastor, me fugiu o nome agora, Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares, lá de Minas, ele contou que ele fez uma campanha na igreja dele para ajudar as pessoas necessitadas.
E quando o pessoal mostraram para ele os diáconos, tudo que trouxeram lá, ele levou tudo no púlpito. Ele ficou irado, levou tudo no púlpito. Aí a igreja lotada, ele perguntou: quem foi que trouxe esse guarda-chuva sem pano, só armação? Ninguém falou nada, que ele estava irado. Tem hora que o pastor fica irado. Falou: quem foi que trouxe esse ferro de passar roupa com resistência queimada? Ninguém falou nada. Esse ventilador sem hélice, levaram um ventilador que não tinha hélice. Olha só. Esse rádio que não funciona. Essa camisa com as costas, foi mostrando tudo. Ninguém falava nada. Esse feijão com prazo de validade vencido. Ninguém falava nada. Aí ele falou: bom, já que não foi ninguém, a igreja lá é grande, eu já fui pregar lá, tem um pátio grande, ele mandou os diáconos leva tudo lá para o pátio, joga gasolina e taca fogo. Queimou tudo, no culto, queimou tudo. Falou: já que não foi ninguém que trouxe, então foi o capeta, queima tudo. Agora os irmãos vão trazer, então, agora coisa boa para abençoar as pessoas. Não é isso, irmãos? Porque todo mundo aqui é nascido de novo, não é verdade? Quando o pastor faz uma campanha na igreja, o que você doa? Tem gente que só doa sal, pensa que crente é boi, só come... Não, irmão. Quando você vai escolher um alimento para levar para a igreja, escolha o melhor, porque você tem uma nova natureza. Então toda essa obra gigantesca que acontece no Brasil, templos e mais templos, um mais bonito que o outro, o povo alegre, porque são pessoas nascidas de novo, que contribuem com alegria para que cada vez mais o Evangelho seja anunciado, ok? Vamos para a última parte? Divisão. As seitas dividem a salvação, querem o mérito. As seitas dividem o mérito da salvação de Deus entre o Senhor Jesus e a sua organização religiosa. Querem o monopólio. Você sabia que para testemunha de Jeová, ou você é testemunha de Jeová ou esquece, você não vai ser salvo nunca. Você sabia que para os adventistas é a mesma coisa? Ou você é adventista ou esquece. Tanto é que se uma pessoa, ainda que seja batizada na igreja evangélica, se for para lá, ainda que seja pastor, vão batizar de novo. Tá vendo? Querem o monopólio da salvação. Mormonismo, mesma coisa. Deixa eu pôr na tela para você um slide. Olha esse slide aí. Olha o que o Espiritismo diz. Diz ser a única instituição verdadeiramente divina e humana. Está aí a obra, aí, olha a referência de onde nós tiramos. Olha o catolicismo romano. Diz ela, a Igreja Católica é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Fora da igreja não há salvação. Se você não é católico, esquece. É isso que o texto está falando com todas as letras. Olha, tem aí a fonte. Mas é assim? Será que a salvação é assim? Olha só, Jesus está na cruz, do lado direito um ladrão, do lado esquerdo outro ladrão. Os dois condenados. Jesus inocente. Um, além de ser ladrão, começou a blasfemar contra Jesus. Falou: olha, se tu és o filho de Deus, então sai daí, liberta a gente. Ladrão, além de ser ladrão, blasfemando. O outro também era ladrão, mas um ladrão piedoso, arrependido. Como que nós sabemos que ele estava arrependido? Porque ele chamou a atenção do amigo dele, chamou a atenção. E depois ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Olha aí na tela, Lucas 23 e 43 aí. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto para você, qual era a religião do ladrão, a denominação? Ele era assembleiano, metodista, batista? Qual era o grupo? Nenhum. Nem tinha esses grupos na época. Outra pergunta, mas ele foi salvo? Foi ou não foi? Claro que foi. Imediatamente. Mas por que ele foi salvo? Duas coisas. Primeiro, a gente vê que ele reconheceu que era pecador quando ele chama a atenção do colega dele. Ali ele está reconhecendo que ele é pecador, que ele merecia aquela condenação. E segundo, ele conseguiu ver que Jesus é o que salva. Então ganhou a salvação imediatamente de Jesus. Olha que coisa
maravilhosa. Então a salvação é de graça. Agora eu pergunto, se aquele ladrão tivesse a oportunidade de sair ali da cruz, se os romanos estavam condenando lá, não, vamos soltar esse ladrão aí. Você acha que ele ia roubar de novo? O outro lá, eu não sei. Mas esse, vocês acham que ele ia roubar de novo? Não ia. Não ia, porque ele nasceu de novo, ele creu, ele viu em Jesus a salvação. O colega dele não viu. Tá vendo? Então é obra do Espírito Santo. A salvação é assim, não tem monopólio. Fica onde você foi chamado, servindo a Deus. Fica tranquilo, sem problema. Ah, mas é que deu um problema, eu fui para um outro grupo. Tá bom, não tem problema. Porque quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Agora, os ministérios são estratégias que Deus deu, né? Cada grupo tem o seu estilo, o seu jeito de ser. Normal, mas quem salva é Jesus. Olha, para fechar, Gálatas 1:8, olha o que diz o texto. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Olha aí, ó, tá vendo? Seja maldito. Por quê? Porque o evangelho, a palavra é uma só. Então, salvos pela graça. Por isso que o cristão é feliz, né? Alguém pagou o preço do nosso pecado. Jesus, a salvação, a morte expiatória de Jesus foi perfeita, foi perfeita. E nós só temos que aceitar, só aceitar. É de graça. Pegue a salvação, viva a salvação. Agora, uma vez, se você entende isso que eu estou te falando, é porque você tem o Espírito Santo. Você sabia que para ser salvo precisa ter o Espírito Santo? Um dia perguntaram para Isaac Newton, que também era crente, cientista. Perguntaram para ele como é que seria a salvação, né? Como é que a salvação e o arrebatamento da igreja, né? Como é que seria esse arrebatamento da igreja? Aí ele pegou, levou o pessoal para o laboratório dele, era cientista, um tacho de areia misturou com limalha de ferro. Sabe quando passa a lima, aquela limalha misturou tudo. Aí ele chegou com um ímã e encostou perto, não chegou próximo do tacho de areia. E aí o ímã atraiu só o ferro. Ele falou, ó, tá vendo? Assim vai ser a volta de Jesus. Quem tem o Espírito Santo será recolhido. Quem não tem vai ficar. E como saber se a pessoa tem o Espírito Santo? Nasceu de novo. Se nasceu de novo, é porque tem o Espírito Santo, tá bom?